Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos dar início então, conforme prometido, às nossas aulas de matemática. Eu gostaria de solicitar a vocês que não esqueçam de curtir a página e clique no sininho para qualquer momento ficar sabendo das nossas novas aulas e atualizações. Obrigado, valeu! Vamos lá então, pessoas, vamos ver o que vai acontecer aqui no edital da Prefeitura de Campos. Então está aí, olha, toda a matéria de matemática, e essa matéria aí são para todos os cargos, tá? Na verdade é para o cargo de matemática, então como todos os outros cargos estão baseados nessa lista de assuntos a serem abordados, nós vamos abordar um por um, tá? Pode ficar sossegado que ninguém vai ficar sem ver nada. Também gostaria de alertá-los que essa aula a gente vai estar vendo um básico para vocês terem noção para estudar, né? Alguns momentos mais aprofundados do que outros, mas nada impede de vocês entrarem em contato pelo box, né, de comunicação e pedir para a gente mais coisas, aprofundar mais, que a gente faz sem problema algum. Caso também vocês queiram listas de exercícios resolvidos, sem problema, só entrar em contato que a gente faz também na maior das gentilezas, sem problema algum, tá? Sem custo nenhum para ninguém. Então, vamos lá, a aula de hoje. Então, a matéria de hoje que nós vamos brincar é com teoria dos conjuntos. Essa é uma matéria razoavelmente simples e ela tem algumas nuances que podem fazer a gente cometer erro durante uma avaliação. Então a gente vai estar abordando essas nuances para que vocês fiquem ligados no assunto, tá? Vamos lá então. Noções fundamentais. Tá bom, o que seria conjuntos em matemática para a gente? Então, ó, a ideia de conjunto, ela é intuitiva. O que quer dizer com isso? Nós queremos dizer que é a ideia de você colecionar as coisas. Então, ó, você pode ter uma coleção de filmes, né? Pode ter uma coleção de bichinhos de pelúcia, de fotos. Aqui nós estamos dando um exemplo de meses do ano e de CDs. O importante é que você entenda que durante um concurso ou uma prova vão te utilizar termos matemáticos. Então, cada peça desse conjunto, se você tiver, por exemplo, um conjunto de CDs, e você tem um CD lá do Leandro Leonardo. Esse CD nós chamamos de elemento. Então, conjuntos é uma associação de elementos. Tudo bem? Então, vamos ver o que acontece aqui. Como nós podemos representar os conjuntos, né? Na verdade, nós temos aí três formas distintas, tá? As três formas querem dizer a mesma coisa, só que são formas diferentes de se escrever. Uma delas é pelos elementos. O que quer dizer isso? Então, olha só. Nós abrimos uma chave e nessa chave a gente vai colocar dentro dela todos os elementos. Então, por exemplo, temos aqui o conjunto A e ele é composto pelos elementos A, E, I, O, U. Então, olha só. A letra A é o elemento, a letra E é o elemento, a letra I é o elemento, a letra O é o elemento, a letra U é o elemento. Tudo bem? Temos aqui um outro exemplo. Conjunto B, 0, 2, 4, 6 e 8, são números pares. Então, olha só, nós vamos estar usando esses dois conjuntos, A e B, para demonstrar as três formas de escrevê-los, tá? Vamos lá, então. Nós podemos representar eles por propriedades. O que quer dizer isso? A gente escreve as características dos elementos no conjunto. Então, vamos ver, no primeiro, lembra que o conjunto A era A, E, O, U? Então passa a ser as vogais do nosso alfabeto. E lembra do B, que eram números pares, que iam do 0 ao 8? Então, números pares menores que 10. Isso são as propriedades dos nossos conjuntos. Ou seja, é o mesmo conjunto representado de outra forma.
Aí temos também por diagramas, esse é o mais utilizado, tá? Escrevemos os elementos dos conjuntos, né, dentro de formas arredondadas ou ovais. É isso aqui, ó. A, E, I, O, U. Ou no nosso conjunto B, 0, 2, 4, 6 e 8. São formas diferentes de fazer. Esses diagramas são mais simples para a gente resolver problemas, como vocês vão ver ali para frente. Então vamos ver o que significa pertinência nos conjuntos, tá? Então olha só, se M é elemento de conjunto A, dizemos que ele pertence a esse conjunto. Então, por exemplo, se você tem uma coleção de CDs, o CD lá do Queen, por exemplo, é um elemento desse conjunto, então ele pertence ao seu conjunto de CDs. Matematicamente, escrevemos M, E, A. A gente lê M pertence a A. Beleza? Esse símbolo pertence. Vocês têm que guardar o significado dele como se escreve, tá? Vamos lá, continuando a pertinência. Se o elemento M não pertence ao conjunto A, escrevemos M não pertence a A. Essa é a simbologia. Provavelmente no concurso vocês vão ter simbologia e não escrita a palavra não pertence ou pertence. Por isso que é importante saber o significado de cada símbolo matemático. Cuidado com isso aqui, ó. O símbolo pertence e não pertence só são usados entre um elemento e um conjunto. O que significa isso? Significa que eu estiver fazendo comparações de elementos e conjuntos, eu posso colocar esse símbolo sem problema algum. No entanto, se eu estiver usando comparações de conjuntos e conjuntos, se você utilizar esse símbolo, você erra. Também tem pegadinhas em provas de matemática que você coloca, né? Coloca-se, na verdade, o símbolo errado e pede para você analisar se está certo ou está errado. E muitas vezes os números que estão sendo comparados estão dentro do conjunto. E aí você inadvertidamente coloca que é verdade e é mentira, porque não pode ser o símbolo de pertence, sim o símbolo de está contido ou de contém. A gente vai ver também. Então, ó, igualdade. Isso aqui você tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Porque é o seguinte. Dois conjuntos A e B são iguais quando possuem exatamente os mesmos elementos. Não pode estar faltando nenhum e não pode ter excesso de nenhum. Então, vamos ver aqui, ó. O conjunto A, 1, 2, 3 e o conjunto B, 3, 1, 2, são iguais. Está fora de ordem, tá tudo bem. Está fora de ordem, mas são iguais. Tem 3 elementos e nós temos nos dois o elemento 1, o elemento 2 e o elemento 3. Então, A é igual a B. O conjunto A é igual ao conjunto B. Quando os conjuntos A e B não são iguais, escrevemos o diferente, que é o símbolo de igual cortado ao meio. Você percebeu que o símbolo de pertence é a letra E e o não pertence cortado. Aqui o igual é o símbolozinho de igual que todo mundo conhece e o diferente é também cortado. Então, o cortado no símbolo matemático quer sempre dizer uma negação. Beleza? Isso aqui é muito importante vocês guardar, tá? Em matemática, quando dizemos que conjunto A é igual ao conjunto B, estamos afirmando que representam exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa. Não significa que seja a coisa, mas é a mesma coisa. Tudo bem? Então, tipo assim, ó, x é igual a 2. Aquele x também tem valor de 2, não que ele seja o 2. Ele tem um valor. Tudo bem? Vamos lá, então. Conjunto unitário. Conjunto unitário, como o próprio nome já sugere, significa que só tem um único elemento. Então, nós temos aqui, por exemplo, a capital do Brasil, Brasília. Mas não temos duas capitais, nós temos uma, tá? E aí o conjunto vazio, que é representado por essa bolinha cortada, ou as chaves sem nada dentro. Beleza? São as duas formas de representar o conjunto vazio. Então, o conjunto vazio é o conjunto que não possui elemento. Como assim, por exemplo? Vamos dar aqui o exemplo. Ó, mês do ano com 32 dias. Nós não temos nenhum mês do ano com 32 dias. Então, isso é um conjunto vazio. Um conjunto que não tem elemento nenhum. Então, vamos ver agora o que nós chamamos de subconjuntos. Tá? Então, vamos começar com um exemplo. Né? Seja os conjuntos A, 1, 2, 3 e o conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5. Repara aí, ó.
podemos notar que os elementos do conjunto A estão todos dentro do conjunto B. Percebeu? 1, 2, 3 está lá dentro do B. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Então, ó, quando isso ocorre, ou seja, quando todos os elementos de um conjunto pertencem a um outro conjunto, como aqui no nosso exemplo, com os elementos do conjunto A pertencem ao conjunto B, disse que A está contida em B, ou A é subconjunto de B. É muito mais comum usar o está contido, mas significa que o A é subconjunto de B, porque o conjunto A está totalmente dentro ou inserido dentro do conjunto B. E nós temos aí uma representação matemática para isso. Essa letra Czinha aí, ó, que parece uma ferradura deitada. Essa ferradura significa estar contido. Significa que todos os elementos de A estão dentro do conjunto de B. Beleza? Então a gente lê isso aí, ó, A está contido em B, ou A é subconjunto de B. Lembrando que é muito mais comum usar o está contido do que o subconjunto, mas não ocorre nenhum erro falar subconjunto, tá? Nos diagramas nós temos, imagina só, como a gente vai representar isso no diagrama? Então nós temos a nossa forma oval, aqui o conjunto A, nós temos o elemento 1, o elemento 2 e o elemento 3. E aí ele está dentro de outra forma oval, que é o conjunto B. Que no conjunto B tem, além do 1, 2, 3, ainda tem o 4 e o 5. Essa é a representação por diagramas, beleza? Vamos lá então. Vamos ver, observações importantes. Isso aqui, gente, vocês têm que prestar atenção, tá? Para não cometer erro. É o seguinte, se A está contido em B, então B contém A. É meio óbvio, né? Indica-se por B contém A. É o mesmo símbolo, perceba? Só que ele está no sentido contrário. Então, ó, o que acontece? Ocorre dos elementos de A não estar contido em B. Então a negação seria o quê? O símbolo de estar contido cortado. Certo? Da mesma forma, se B não contém A, escreve-se B não contém A, que é o símbolo de contém cortado. Então olha só, imagina o seguinte, para você não ter dúvidas sobre a simbologia, para você ficar decorando os símbolos. O ideal é que você entenda e não decore. Porque decorar a gente esquece, o entender você aprende e nunca mais esquece. Então, ó, está contido, você pode escrever a palavra está contido, puxando uma perninha nesse símbolozinho da ferradura, ele forma um E, você escreve está contido. Já o contém, se você for no mesmo sentido que você escreve, você vai barrar na voltinha dele. Quando você está barrado, você está contido, então contém. Tudo bem? Todo conjunto é subconjunto de si mesmo, ou seja, o A está contido no próprio conjunto A. Tudo bem, pessoas? Vamos lá. O conjunto vazio é um subconjunto de qualquer conjunto, ou seja, o vazio está contido em qualquer conjunto. Então, quando pedem para você colocar todas as formas de elementos possíveis daquele conjunto, cuidado para não esquecer do conjunto vazio, porque ele sempre faz parte. Vamos lá, mais informações importantes. O conjunto cujos elementos são todos subconjuntos de A é chamado conjunto das partes de A e é notado por P de A. Então vamos ver, cuidado de não confundir com função de A, tá, pessoas? Então é P de A. Então como é que funciona isso aí, ó? Se A é o conjunto 1, 2, 3, escrevemos. Olha só, o P de A, que seria o conjunto das partes. O elemento vazio. Repara, o número 1 está entre chaves. Significa que ele é um conjunto, ele é um subconjunto. O 2 também está entre chaves, ele é um subconjunto. O 3 está dentro de chaves, subconjunto. Aí nós temos então o conjunto vazio, o subconjunto 1, o subconjunto 2, o subconjunto 3, o subconjunto 1 e 2, o subconjunto 1 e 3, depois o subconjunto 2 e 3, e por último o subconjunto 1, 2, 3. Então tudo isso aqui são os subconjuntos que eu posso compor só do conjuntinho A, que é 1, 2, 3. Então eu faço todos esses elementos, tá? Então é só você lembrar, acrescenta o elemento vazio, cada um dos conjuntos separados, dos elementos separados em forma de conjunto, aí você junta de 2 em 2 e depois todos eles. Beleza? Vamos lá para frente então. Ainda falando sobre subconjuntos, né?
Os símbolos está contido, não está contido, contém, não contém, são utilizados apenas entre conjuntos. Então significa o quê? Que você não pode, em hipótese alguma, colocar entre conjuntos o símbolo de pertence e não pertence. Senão você incorre em erro. Então vamos lá. Vamos mostrar aqui um exemplo para vocês. Ó. Sendo os conjuntos A, 1, 2, 3 e B, 0, 1, 2, 3 e 4, determine as relações entre eles. Então, ó, repara, na letra A eu tenho o número 1 sozinho, solto, diferente da letra B, que eu tenho o número 1 entre chaves. O que significa isso? Significa que a letra A, no exercício A, o número 1 é elemento. Já na atividade B, o número 1 é conjunto, ele é subconjunto. Lembra do conjunto das partes? Então ele é subconjunto. Então acontece, ó. Vamos ver o que acontece aqui. Nós temos no exercício A 1 solto, ou seja, o elemento 1 e o conjunto A, existe uma relação entre eles. O subconjunto 1 com o conjunto A, existe uma nova relação entre eles. O conjunto B com os números 1 e 2, que eles estão em forma de subconjuntos. E nós temos ainda os números 0 e o número 5. Não confundir com 0,5. É 0 e 5. Beleza? Esses dois números estão soltos, então eles não são subconjuntos. Estão soltos. Eles são elementos do conjunto B. Então vamos ver como vai ficar isso aí. Ó. A resposta seria, na letra A, o 1 pertence ao A. Porque como ele é elemento, eu só posso usar o símbolo de pertence e não pertence. Já na letra B, o 1 está contido em A. Se você olhar lá em cima, no conjunto, o subconjunto 1 está dentro do conjunto A, lembrando das partes dos conjuntos. Já o exercício B, o exercício C, aliás, o B contém os números 1 e 2, perceberam? Contém o subconjunto 1 e 2, então eles contêm. Olha a simbologia. Já na letra D, o número 0 e 5 não está contido em B. Apesar do número 0 estar, o 5 não está. Então não posso considerar assim os números separadamente. Como está colocando 0 e 5, eu tenho que considerar os dois. Como um deles não está, então já vale dizer que não está contido. Beleza, pessoas? Valeu, então. Vamos lá. Vamos falar agora de reunião ou união de conjuntos. Beleza? Então, ó, denomina-se reunião ou união de dois conjuntos, A e B, a um outro conjunto constituído por todos os elementos de A e B. Naturalmente, a gente usa muito mais a palavra união do que reunião, tá? Mas significam exatamente a mesma coisa. Ou seja, a gente vai pegar todos os elementos de A, juntar com todos os elementos de B. E aí vem a pergunta, mas se tiver, por exemplo, dois números no conjunto A, que também tem no conjunto B, a gente coloca só uma vez, a gente nunca repete os elementos dentro de conjuntos. Beleza? Então vamos ver o que acontece aqui, ó. A indicação matemática para união e reunião é a letra U. Então fica mais fácil associar com união. Então a gente usa muito mais união do que reunião. Então, ó, A, U, B, a gente vai ler A reunião de B ou A união de B. Naturalmente usa-se mais a união de B. Então vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui para vocês poderem ter uma noção melhor do que eu estou querendo dizer. Então, sendo A o conjunto 0, 1, 2, B o conjunto 2, 3 e 4. Então A união de B vai ser 0, que é o elemento do A, 1, que é o elemento do A, 2, que tem no A e tem no B. Repara, só coloquei uma vez o número 2. A gente nunca repete, não vai colocar 2, 2 ou 3, 2, não coloca, é só uma vez. O número 3, que já é o conjunto do B, e o número 4, que é o conjunto B. Beleza? Agora vamos ver, pessoas, a intersecção de conjuntos. A intersecção, ela, ao inverso da união que junta todos, a intersecção só vai mostrar para a gente o que repete entre os conjuntos. Então vamos ver o que acontece aqui, ó. Denomina-se intersecção de dois conjuntos, A e B, a um outro conjunto constituído pelos elementos que pertencem a A e a B simultaneamente. Então vamos ver. Vamos indicar aqui, ó, por A intersecção de B. É o mesmo símbolo de união, só que está de ponta cabeça. Né? Então é como se fosse uma letra N, né? Uma ferradura. Né? Então lê-se A intersecção de B. Então vamos ao exemplo. Nós temos os mesmos conjuntos. Tá? Agora, conjunto A sendo 0, 1 e 2, o B 2, 3 e 4. Então A intersecção de B, o que tem dentro do A que também tem no B? Só o número 2.
Então, a intersecção de A com B é apenas o número 2. Tudo bem? Vamos ver aqui agora o que nós chamamos de produto cartesiano. Então, olha, o produto cartesiano trabalha com pares ordenados, que são dois elementos iguais ou distintos que respeitam uma ordem pré-determinada, x, y. Cuidado com esse x, y, tá? Sempre é x primeiro e y depois. Em hipótese alguma, você inverte isso. Se você inverter, você erra e erra assim monstruosamente feio. Não tem nem assim o que se considerar do que você fez. Então sempre é x primeiro, y depois. Tá? Lembrando que x, no caso do plano cartesiano, vai ser o seu horizontal e o y sua vertical. Beleza? Então vamos lá. Disse que A e B é igual a x e y, C e somente C, A foi igual a x e B foi igual a y. O que quer dizer com isso? Que nós vamos trabalhar com números que obrigatoriamente vão ter que estar nessa ordem. O primeiro representa x, o segundo representa y. Não pode inverter. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Considerando o conjunto A, 1 e 2 e B, 3 e 4, vamos escrever o conjunto de todos os pares ordenados em que o primeiro elemento pertence a A, o segundo elemento pertence a B. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o produto cartesiano. Eu pus poucos números para não ficar muito longo o exercício, porque quanto mais números tiver, maior fica o exercício. Tá? Então, nós vamos ter aí, ó, 1 do A com o 3 do B. Depois temos o 1 do A com o 4 do B. Aí nós vamos ter o 2 do A com o 3 do B e, por último, o 2 do A com o 4 do B. Esse conjunto é chamado produto cartesiano, de A por B, e indicado por AXB. Esse x é x maiúsculo mesmo, tá, pessoas? Então a gente lê isso A cartesiano B. Então toda vez que nós quisermos falar sobre cartesiano entre conjuntos, A cartesiano B, nós vamos fazer o quê? É como se nós fizéssemos uma distributiva. O primeiro elemento do A com todos os elementos do B, depois o segundo elemento do A com todos os elementos do B, depois o terceiro elemento do A com todos os elementos do B e assim por diante. Então quanto maior for o conjunto, mais combinações, mais pares ordenados nós vamos ter. Então fica atento à simbologia. Olha só. É muito comum em avaliações, concursos em matemática, as pessoas errarem por causa dessa simbologia. A gente esquece. Então, pessoas, não pode esquecer isso de jeito nenhum. Tá? Se for o caso, escrevam elas, escrevam o significado, como funciona, para vocês não se esquecerem. Não cometer o erro de uma prova e errar por bobeira. Então, ó, pertence a letrinha E, não pertence é o E cortado, está contido é o C, não está contido é o C cortado, contém é o C virado ao inverso, não contém o C virado ao inverso cortado. Nós temos a união, que lembra o U, a intersecção é de ponta a cabeça, o vazio a bolinha cortada ou as chaves, né, sem nada dentro, o igual e o diferente. Lembrando que o pertence e não pertence só pode usar entre elemento e conjunto. E o está contido, não está contido, contém e não contém, só pode usar entre dois conjuntos, ou subconjuntos e conjuntos. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver aqui alguns exercícios para vocês terem noção, tá? Não vou deixar de atividade para ninguém fazer não, pode ficar sossegado, tá? Eu vou deixar aqui já resolvido, então a gente vai explicar o que acontece. Então no primeiro exercício, tá assim, ó, verifique se os pares ordenados são iguais ou diferentes e escreva o símbolo adequado. Então vamos ver. Alberto e Ana, Alberto e Ana. E depois nós temos Darcy, Rezende, Rezende e Darcy. Beleza? O que será que acontece aqui? Será que são iguais? Será que são diferentes? Olha, ele fala aqui pares ordenados. Se o par é ordenado, ele tem que respeitar a ordem XY. Então vamos ver o que acontece aqui. Na letra A é igual, Alberto e Ana é igual a Alberto e Ana. Já na letra B, apesar de seus dois nomes em ordens diferentes, não é a mesma coisa. Aqui é par ordenado, nós não estamos falando de conjunto. Lembra que eu falei lá atrás que o conjunto 1, 2, 3 é igual ao conjunto 3, 2, 1? A ordem não importava? Eu estava falando de conjuntos. Nesse exercício, ele está falando de par ordenado. Par ordenado tem que estar na mesma ordem. Tá? Por isso que chama ordenado. Só lembrar que ordenado é ordem. Então, o primeiro na letra A está igual, já na letra B
Não é a mesma coisa. Imagina se fosse assim uma corrida. Então, ó, Darcy chegar em primeiro e Rezende em segundo é diferente do que Rezende chegar em primeiro e Darcy em segundo. Entendeu? É nesse ponto que tem que se pegar. Cuidado, pares ordenados são pares ordenados. Eles obrigam você a seguir a ordem. Vamos lá para o exercício 2. Então, olha só. Nesse exercício está falando assim, ó, determine A cartesiano B e B cartesiano A, sendo A 1, 3 e 4 e B 4 e 5. Beleza? Então vamos lá. A cartesiano B. Eu pego 1 do A com 4 do B, pego 1 do A com 5 do B. Depois, o 3 do A com 4 do B e o 3 do A com 5 do B. Por último, eu pego o 4 do A com 4 do B e o 4 do A com o 5 do B. Tudo bem? Lembra? O conjunto a gente não repete número. Só que eu estou fazendo cartesiano, são pares ordenados. Então existe o 4 e o 4. Existiria um 3 e um 3, existiria um 5 e um 5, sem problema algum. Beleza? Vamos ver agora B cartesiano de A. Repara, ó, aqui nós vamos estar invertendo a situação. Então o B manda na frente, o A vem atrás. Então eu vou pegar o 4 do B com o 1 do A, depois o 4 do B com o 3 do A, depois o 4 do B com o 4 do A. Aí pego o 5 do B com o 1 do A, o 5 do B com o 3 do A e por último o 5 do B com o 4 do A. Nós tivemos a mesma quantidade de elementos. Perceberam? Mesma quantidade de pares ordenados, 6 pares ordenados. No entanto, se você fosse colocar isso aqui num plano cartesiano, seriam coordenadas diferentes. Eles não coincidiriam. Tudo bem? Com exceção do 4 e 4, que seria o mesmo lugar. Vamos para o exercício 3. Escreva a simbologia pertence, não pertence, está contido, não está contido, contém, não contém, de modo a formar sentenças corretas. Isso aqui, gente, é o que confunde meio mundo. Tá? E muitas pessoas erram. Tá? Tomar muito atenção na hora de usar esses símbolos aí. Então, nós temos o número 9 e o conjunto 1, 2, 3, 4 e 5. Na letra A. Na letra B, nós temos o conjunto 0 e o vazio. Na letra C, nós temos x e y e temos o conjunto x, y, z. Na letra D, nós temos A, B, M, R, Z e o conjunto A, M, Z. Na letra E, nós temos o vazio e os números pares. Então, olha só, pessoas, vamos ver o que acontece aí. Vamos analisar uma por uma dessas respostas. Então, nós temos aí, ó, na letra A, 9 com 1, 2, 3, 4, 5. Repara, o 9 está sozinho. Então, se ele não tem chaves, ele é elemento. Então, o elemento 9 pertence ao conjunto 1, 2, 3, 4, 5? Não, ele não pertence, não está lá dentro. Então, o símbolo de não pertence é o ezinho cortado. Aí nós temos a letra B. O número 0 também está solto, sem chave, sem nada. Qual é a relação dele com o elemento vazio? O elemento vazio não tem elemento nenhum. Então, como ele é elemento, ele não pertence. De novo, o ezinho cortado. Vamos para a letra C. Nós temos o subconjunto x e y. E temos aí o conjunto x, y, z. Qual é a relação do subconjunto x e y com o subconjunto x, y, z? Então é o seguinte, ó, o x e y está lá dentro do conjunto x, y, z. Então ele está contido no outro conjunto. Por isso o sinalzinho de está contido, que é o Czinho. Daí nós temos a letra D, A, B, M, R, Z e o outro conjunto A, M, Z. Repara, eu tenho A, M, Z, que é menorzinho, e o que vem na frente é A, B, M, R, Z. Ou seja, tudo que tem no primeiro conjunto tem no segundo conjunto. Ainda sobram alguns elementos. Então significa o quê? Que o segundo conjunto está dentro do primeiro conjunto. Ou seja, o conjunto A, B, M, R, Z contém o conjuntinho A, M, Z. Por isso o símbolo de contém. E no último, nós já temos na letra E, o elemento vazio nos números pares. Ele está contido. Beleza? Lembra que quando nós fizemos o desenvolvimento dos pares, dos conjuntos, começa com o elemento vazio. Elemento vazio, ele é um subconjunto, não é um elemento. Então, como ele é um subconjunto, ele está contido nos números pares. Beleza? Gente, se vocês ficaram com alguma dúvida sobre isso, sem problema, põe aí nos comentários que depois a gente responde, põe mais exercício, explica melhor, tá? Sem problema algum.
Vamos ao quarto exercício. Dados os conjuntos A, 1, 3, 5, 6 e 7, B, 0, 2, 3, 5, 8, ainda tem o C com 0, 1, 3, 5, 8, 9, determine. O que nós vamos descobrir? A união de B, A união de C, B união de C, A união de B união de C, A interseção de B, A interseção de C, B interseção de C, B interseção de B, A interseção de B, interseção de C, desculpe. Então, pessoas, repara, não significa que eu trabalho com um conjunto, só posso fazer relação com um conjunto. Eu posso fazer relações de vários conjuntos. Eu poderia colocar aqui A união de B, união de C, intersecção de B com C. Poderia? Poderia. Sem problema algum, tá? Vamos ver a resposta de cada um deles, tá? Então, vamos lá. Aqui já vai estar postado todos os valores, tá? E nós vamos estar analisando as respostas. Então, as três primeiras. Então, na primeira, a letra A, era A união de B. É tudo que tem no A e que tem no B. Então, ó, tomando cuidado de não repetir elemento que aparece duas vezes. Então, ó, no conjunto B eu tenho 0, depois tenho 1 no A, 2 no B, tenho 3 no A e no B, ponho só uma vez. Tenho 5 no A e no B, ponho só uma vez. Aí eu ponho o número 6, o número 7 e o número 8. Fica mais fácil você colocar na ordem que você consegue identificar o que você está colocando ou não. Mas não é obrigado nenhum. Você não tem obrigação nenhuma de colocar as respostas, os números em ordem crescente ou decrescente, tá? Você põe o que você quiser. É que fica mais fácil para você procurar depois os números. Vamos ver o exercício B. O exercício B fala A união de C. Então a gente vai pegar todos os elementos de A e juntar com os elementos de B. Então, ó, nós temos o 0 do C, perdão, dos elementos do C. Nós temos o 0 do C, o 1 do A, que também tem no C, a gente só põe uma vez. Aí aparece o número 3, tanto no C quanto no A, a gente só põe uma vez. Aparece o 5, tanto no C e no A, a gente só coloca uma vez. Aí o número 6 do conjunto A, o número 7 do conjunto A, o número 8 do conjunto C e o número 9 do conjunto C. Então essa aí é a resposta de A união de C. Vamos fazer agora a união de C, B união de C. O B e o C, nós vamos pegar só os elementos que não se repetem. Então, olha, quer dizer, perdão, a gente vai juntar todos os elementos e tomar o cuidado de não repetir elementos que se repetem. Então, o 0 do B, o 1, repara que o 0 tem no B e tem no C. Então, o 0 do B e do C a gente coloca só uma vez. 1 do C, o 2 do B, 3 tem no B e no C, a gente coloca só uma vez. O 5 tem no B e no C, a gente só coloca uma vez. O 8 tem no B e no C, a gente só coloca uma vez. E o 9 do C. Então, essas aqui são as três primeiras respostas. Aí nós temos a letra D, a E e a F. Acho que a G também. E foi até H, então mata tudo já. Então, ó, na letra D, nós temos A união de B união de C. Ou seja, a gente vai unir os três conjuntos. Então, são todos os elementos deles. Tomando cuidado de não repetir número que se repete. Então, nós temos aí o 0, que tem no B e no C. Ah, mas não tem no A, não tem problema. Tem no B e no C, estamos mandando juntar todo mundo, então a gente junta. Então, o 0 do B e do C, o número 1 do A e do C, o número 2 só tem no B, o 3 que tem no A, no B e no C, a gente só coloca uma vez. O 5 que tem no A, no B e no C, a gente só coloca uma vez. Aí nós temos o 6 que só tem no A, o 7 que só tem no A, o 8 que tem no B e no C e o 9 que só tem no C. Então, o nosso conjunto, a resposta do conjunto A, união de B, união de C, é 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9. Aí, nós vamos para a intersecção. Nós queremos a intersecção de A com B, ou seja, tudo que tem no A que repete no B. Então, se você olhar bem ali no enunciado, os únicos números que tem no A que se repete no B é o número 3 e 5. Então, a intersecção de A com B, 3 e 5. Aí nós vamos fazer a interseção de A com C. Então, no A e com C, você reparando no enunciado, o que nós temos ali que repete? O número 1, o número 3 e o número 5. Então, a intersecção de A com C é 1, 3 e 5. Na letra G, nós vamos fazer a intersecção de B com C, ou seja, tudo que tem no B, que também tem no C. Então, olha, nós temos o número 0, nós temos o número 3, e nós temos o número 5 e o número 8. Então, a intersecção de B com C é 0, 3, 5 e 8. E por último, nós vamos fazer a intersecção dos três números, ou seja, nós temos que achar números, a interseção dos três conjuntos, perdão. Nós temos que achar números que tem que ter nos três conjuntos, no A, no B e no C. Então, ó, o número 1 só tem no A, não serve. O número 2 só tem no B, não serve. O número 3 tem no A, no B e no C. Então, ele é intersecção. O número 5 tem no A, no B e no C, também é intersecção. O número 6 só tem no A, o número 7 só tem no A,
O 8 tem no B e no C, mas não tem no A, então não faz parte da intersecção. E o 9 só tem no C e no E intersecção. Então a resposta da letra H, A intersecção de B intersecção de C, é 3 e 5. Beleza, pessoas? Bom, esse aqui é um problema que eu gosto de colocar, porque a maioria dos exercícios vão estar assim para vocês em relação a conjuntos, tá? Então, olha só, em uma pesquisa realizada sobre a preferência de 200 pessoas por 3 programas de televisão, A, B e C, mostrou que dos entrevistados, 20 assistiam aos 3 programas, 30 assistiam aos programas A e B, 50 pessoas assistiam aos programas B e C, 60 assistiam aos programas A e C, 120 assistiam aos programas A, 75 assistiam aos programas B. Aí você vai estar olhando aqui o exercício, você já para lá. Se são 200 pessoas, 20 mais 30 mais 50 já são 100. Com 60, 160 mais 120, opa, vai extrapolar o 200. Não vai. Porque acontece, nós temos relações de A e B. Então tem pessoas que estão assistindo A e B e também estão assistindo A. Então na verdade, o 120, o 50, o 60, às vezes vai ter um valor de numérico de pessoas que já está assistindo um e o outro. É isso que nós vamos descobrir como é que faz. Então, olha, a pergunta para resolver esse exercício é a seguinte: se todas as pessoas entrevistadas, das 200 pessoas, deram preferência a pelo menos um programa, quantas pessoas assistiram somente ao programa C? Então vamos ver o que a gente vai fazer. Olha, a gente olhou lá que visualmente parece que tem muito mais gente do que pessoas, muito mais pessoas assistindo o programa do que pessoas entrevistadas, mas na verdade não é. Nós vamos resolver isso pelo diagrama, tá? Que é muito mais fácil de fazer. Então nós temos o primeiro diagrama, o segundo diagrama e o terceiro diagrama. Repara que eu tive o cuidado de colocar eles um envolvendo o outro, tá? Então o roxo aqui é o conjunto A, o conjunto não, na verdade, programa A, programa B e o programa C. Então, olha, a gente vai sempre começar pelo meio, beleza? E aí no meio falava que eram 20 pessoas que assistiam os 3 programas. Então, se 20 pessoas assistiam os 3 programas, ele está num espaço em que representa o conjunto A, que faz parte do conjunto B e faz parte do conjunto C, que é o meio entre eles. Percebeu aqui, ó? Esse meio aqui, ele é a intersecção de A, de B e C. Então, ele tem um pedacinho do A, tá vendo? Um pedacinho do C e um pedacinho do B. Então, ele significa que ele é a intersecção do conjunto A, B e C. Beleza? Então, vamos lá. Aí ele fala que 30 assistiam ao programa A e B. Ué, mas se 30 assistiam A e B, eu já tenho 20 aqui, ó. Eu já tenho 20. Se é 30, são 10 pessoas. Então, o que eu faço? Eu faço uma subtração do valor que está me dado. Se você juntar os dois aqui, olha só. Se você juntar esses dois, realmente dá 30, ó. 20 e 10, 30. Está assistindo A e está assistindo B. Aí que mais que fala? Fala que 50 assistiam B e C. Se 50 assistiam B e C, eu já tenho 20, passam a ser 30. Então, olha aqui, ó. Aqui representa o C, esse azul. 20 com 30 são 50, é o que está nesse enunciado. E aqui, ó, representa o Bzinho, 20, 30, 50. O 10 não entra? Não, porque o 10 não está tocando dentro do conjunto C. Tá vendo? Está para fora. Aí fala que 60 assistiam A e C. 60 eu já tenho 20 que assiste, então na verdade tem 40. Então 40 mais 20, 60. E aí, olha só, aqui eu tinha 75, lembra? Então 30 mais 20 são 50, mais 10, 60. Então já tinha 60 contando aqui. Ele falou que 75 assistia programa B, como eu já tenho aqui 60, a diferença é 15. Então 15 assiste só o conjunto B, assiste só o programa B. Aí aqui, ó, nós temos 60, 70, 120. É o que ele fala no enunciado. 120 assiste ao programa A. Se 120 assiste o programa A, o que acontece aqui, ó, eu já tenho 60, 70 aqui. Então eu vou subtrair de 120, 70, me sobrou 50. E a pergunta é, quantas pessoas assistiam só o programa C? Então olha só, o que nós vamos fazer? Eram 200 pessoas, estamos subtraindo 50, que assiste só o programa A, 40, que assiste o programa
C e A, o 30 que assiste o programa C e B, 20 que assiste os 3 programas, 15 que assiste só o programa B, o 10 que assiste o programa A e B. Então, fazendo essa operação matemática aqui simplesinha, nós descobrimos que dá 35. Então, a diferença é 35. Então, esses 35 assistem ao programa C. Moleza? Molezinha, né? Bom, aí também existem umas outras abordagens que a gente faz com conjuntos, que você usa outras formas de resolvê-las, tá? Então, vamos aí. Podemos lançar mão da forma algébrica para a resolução de problemas. Forma algébrica, que significa fórmula. Tá? A gente vai usar fórmula. Então, olha só. Observe o exemplo. Seja n de A o número de elementos de A. N de B, o número de elementos de B. N A intersecção de B, o número de elementos de A união de B. E A intersecção de B, o número de elementos de A intersecção de B. Dados os conjuntos A, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e o B, 1, 3, 5, 7, 9, mostre que a união de A com B é o mesmo que você fazer os elementos de A mais os elementos de B menos os números que se repetem. É exatamente o que a gente estava fazendo. Isso aqui que está destacado para vocês é a forma algébrica. Ou seja, olha só, a união de dois conjuntos não é você pegar tudo que tem no primeiro conjunto com o segundo conjunto e não repetir os elementos. Então é menos a intersecção. É isso aqui que ele está falando. Vamos ver o que acontece então. N de A são 6 elementos. N de B são 5 elementos. A união de B dá 8. Mas por que dá 8? Se são 6 e 5, 6 e 5 11. Sim, mas tem elementos que tem no A que tem no B. Vamos voltar lá para a gente ver? Então, ó, o conjunto A 0, 1, 2, 3, 4, 5 e o B 1, 3, 5, 7, 9. Então, ó, repara, o 1 repete, o 3 repete e o 5 repete. Eu tenho, então, 3 números que se repetem. Então, ó, vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, ó, só não repete esses dois, 7, 9, por isso 8. Então, vamos lá, vamos voltar para lá. Então, ó, nós temos 6 elementos de A, 5 elementos de B, 8 elementos entre A e B e 3, que são os números que repetem, 1, 3 e 5. Então, ó, fazendo essa operação matemática, nós temos 8, que é a união, é igual a 6, que são os elementos de A, mais 5, que são os elementos de B, menos os 3 elementos que repetem. Esses 3 pontinhos, em matemática, significa portanto. Então, portanto, o N de A união de B é igual ao N de A mais N de B menos o N de A interseção de B. É só para você comprovar que a fórmula está correta. E a fórmula funciona. Beleza? Vamos ver um segundo aqui, ó. Em uma universidade, são lidos 2 jornais, A e B. Exatamente 80% dos alunos leem o jornal A e 60% o jornal B. Sabemos que todo aluno é leitor de pelo menos um dos jornais. Determine o percentual dos alunos que leem ambos. Parece ser difícil, mas na verdade é mesmo. Não, brincando com vocês, não é tão difícil assim não. Vamos ver o que acontece. A gente vai utilizar a mesma fórmula, tá? Então lembra, 80 lê A, 60 lê B. Beleza? E nós queremos saber qual é o percentual de alunos que lê os dois. Ou seja, nós queremos saber a intersecção. Beleza? Então vamos lá. O percentual total é de 100%. Por quê? Porque todos os alunos lêem pelo menos um dos jornais. Então, se todo mundo lê um dos jornais, então lê tudo é 100%. Então, nós já sabemos que a união dos alunos que lêem 80% dos jornais e os alunos que lêem a outra porcentagem do jornal tem que dar 100%. Então, ó, a união de B é o N de A mais o N de B menos a intersecção. Nós queremos achar a intersecção. Então vamos substituir aqui, ó. O A intersecção de B é 100%. 80% dos alunos lêem o jornal A. Então está aqui. 60% lêem o jornal B. Está ali. Falta saber a intersecção. Então nós temos que 100% é igual a 80% mais 60% menos a intersecção de A com B, que a gente não sabe ainda. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos jogar ou passar o N, o menos N de A intersecção de B para o primeiro membro, o que está lá na frente. Quando nós fazemos isso, o sinal negativo é invertido, fica positivo. Então, N de A interseção de B é igual
80 mais 60 dá 140, e o 100 que estava na frente passou para o segundo membro, veio negativo, então vem menos 100. Então, o que aconteceu para a gente? Que a interseção de A com B é o mesmo que fazer 140 menos 100, ou seja, a interseção de A com B é 40%. Ou seja, pessoas, 40% dos alunos leem os dois jornais. Tudo bem? Vamos ver a diferença entre conjuntos, tá? Isso aqui é bem simples, é bem rápido, bem facinho de se entender. Tá? Então vamos lá, a diferença de conjuntos pode ser entendida da seguinte forma. É tudo que tem no primeiro conjunto que não é encontrado no segundo conjunto. Gente, aqui eu não estou colocando para vocês, obviamente, a forma técnica de se falar isso, tá? Só o que é para vocês perceberem e notarem de cara que é fácil de fazer. Então vamos ver aqui, ó. Nós temos aí, sendo A 0, 1, 2, 3, 4 e B 2, 3, 4, 5. Determine A menos B, ou seja, a diferença de A com B. Olha, eu quero saber tudo o que tem no A que não tem no B. A única coisa que eu tenho no A que não tem no B é o número 0 e 1. Ah, mas sobrou o número 5 do conjunto B. Não me importa o número 5 do conjunto B, eu simplesmente descarto ele. Por quê? Porque eu quero saber o que tem no A que não tem no B. Então, o que tem no A que eu não tenho no B é só o número 0 e o número 1. É só isso, é bem simples. Tá? Aí vamos ver o complementar. O complementar ele aparece meio diferentão, mas ele também é simples, porque na verdade ele não é mais do que a diferença de conjuntos. Então, ó, o complementar de um conjunto pode ser entendido como forma uma diferença. E ficou esquisito essa frase, eu precisava corrigir isso aí. Então, olha, na verdade, ele é uma diferença entre conjuntos escritos de forma diferente. Tá? Então, vamos ver como que se escreve isso aí. Ó. Sendo A 0, 1, 2, 3, 4 e B 2, 3, 4, 5, determine o complementar A por B. Tá vendo esse símbolo aqui? Ó? Esse símbolo C é o complementar A por B. Quem manda aqui é quem está embaixo, é o A. Esse B ele vai tombar para baixo e quando ele cair aqui, ele vai ser subtraído do A. Então, olha só. Exatamente. Então, observe que o conjunto está acima de tomba para baixo e efetuamos a diferença. Então, A menos B também vai ser 0 e 1. Tudo bem, pessoas? Vamos lá. Os conjuntos numéricos reúnem diversos conjuntos cujos seus elementos são números. Então, ó, nós estávamos falando de teoria dos conjuntos e evoluímos para conjuntos numéricos, que na verdade é o que mais vai pegar para a gente. Tá? Então, os conjuntos numéricos reúnem diversos conjuntos cujos seus elementos são todos números. Tá? São compostos pelos números naturais, relativos inteiros, racionais, irracionais e reais. Então, existem muitas pessoas que têm dúvidas sobre exatamente isso aí. Nem sabia que tinha tanto número. Né? Pior que tem, nós vamos ver um por um deles, tá, pessoas? Então vamos lá. Vamos ver a característica de cada um deles. Vamos começar com os números naturais, representado pela letra N, que é esse N mais gordinho no meio, assim. Pode ser N gordinho no meio, ou a primeira perna gordinha, tá? Significa números naturais. Tudo bem. Mas o que seriam então os nossos números naturais? O conjunto dos números naturais é representado por N. Neste conjunto se encontram os números que utilizamos para contar, incluindo zero, e vão até o infinito. Infinito é esse 8 deitado aí. Olha, os números que a gente aprende a contar quando a gente é criança é 1, 2, 3, 4, 5. A gente não tem noção que existe número decimal, que tem fração, que tem número negativo. Então, o número natural são esses números. Ele vai do zero até o infinito, só número inteiro, tá? Não tem fração, não tem raiz, não tem nada, é só número inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai embora, tudo bem? Então, todo conjunto natural, ele possui, né, todos os conjuntos numéricos, eles possuem subconjuntos, com exceção de um único conjunto, tá? Então, é só, como todo conjunto possui seus subconjuntos, vamos a eles. O conjunto dos números naturais, ele tem os seus subconjuntos, e são eles, o primeiro, N asterisco. Significa o quê? Conjuntos dos números naturais não nulos. Ah, não entendi nada. Significa o seguinte: não nulos significa que o zero não entra. Então, toda vez que aparecer o asterisco, quer dizer para você que esse subconjunto não tem zero. Então, o conjunto dos números naturais não nulos seria 1, 2, 3, 4, 5,
e vai embora, vai chegar no n representa número, quer dizer, um número qualquer, e vai ter o infinito, e vai assim por diante. Beleza? Aí nós temos o NP. O NP seriam os números pares. Beleza? Quem são os números pares? 0, 2, 4, 6. Aí repara, no primeiro era só n, agora é 2n. Por quê? Porque qualquer número que você multiplicar por 2, ele fica par. Então, se o número 5 multiplicou por 2, 10, é par. Se o número 7 multiplicou por 2, 14, é par. Então, ó, por isso que é 2n. Então, os números pares, né, os números naturais pares, ele vai do 0 até o infinito, todos eles pares. Existe ainda o conjunto ímpar, né, que são os ímpares, né, o NI, que é 1, 3, 5, 7, 2n mais 1 até o infinito. Por que 2n mais 1? Porque se você multiplicar qualquer número por 2, ele vira par. Se somar 1, vira ímpar. Então, por exemplo, ó, 5, 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. 7, 2 vezes 7, 14, mais 1, 15. Vamos ver com o número par. 2 vezes outro, 16, mais 1, 17. Então ele fica ímpar sempre. Beleza? E nós temos também o P, que é esse P maiúsculo, que significa que são os números primos, tá? Então os números primos, para quem não lembra, estão aí, vão até o infinito também. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. O que são os números primos? Eles são primordiais para quando você vai fazer uma decomposição numérica ou você vai operar com números fracionários. Você só pode decompor número por número primo. O primo ele quer dizer que são os primeiros números. Esses números, com exceção do número 1, que não é primo, deram origem a todos os outros números. Por isso que eles são os primos. Beleza? Aí nós temos os números relativos inteiros, representados pela letra Z. Os números relativos inteiros são os números positivos e os números negativos. Mas o detalhe, só os inteiros, tá? Então não tem número decimal nem fracionário. Então vamos lá. O conjunto dos números relativos inteiros, ou apenas números inteiros, é representado por Z. Nesse conjunto se encontram os números inteiros positivos e negativos, incluindo o zero, e vão do menos infinito até o mais infinito. Tá? Então vamos ver o que acontece aí então. Vamos ver os subconjuntos dele. Nós temos o Z asterisco. Então significa conjunto dos números inteiros não nulos. Significa o quê? O zero não tem. Então olha só, nós estamos vindo do menos infinito, vamos descendo, 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 chegamos no menos 3, menos 2, menos 1, 1, pulou 0, 2, 3 e vai embora até o mais infinito. Beleza? Aí nós temos o Z com maisinho embaixo. Significa o quê? Conjuntos dos números inteiros não negativos. Gente, vocês não precisam decorar esses termos, esses nomes, tá? É só lembrar que o maisinho não entra no número negativo. Tá? Então ficaria o quê? 0, 1, 2, 3 e vai embora até o infinito. Temos ainda o asterisco com o maisinho. Significa o quê? Que são os números inteiros sem zero. Então você vai fazer o quê? É 1, 2, 3 e vai embora até o infinito. Repara, o maisinho são os positivos. Facinho de guardar isso aí. Agora nós temos o menuzinho. O nome certo dele é conjunto dos números inteiros não positivos. Mas você entende que vai entrar só número negativo. Então olha só. Repara. O 0, o menos 1, o menos 3, o menos 5 até o menos infinito. Por que o 0? Porque eu não falei que era número par ou número ímpar. Eu falei que eram números não positivos. 0 é o único número que existe que não tem sinal. Nunca tem mais 0 ou menos 0. É 0. Tá? Então ele entra nos dois conjuntos. E aí nós temos o mesmo menos embaixo com asterisco. Daí o 0 não entra. Tá? Então o nome técnico seria conjunto dos números inteiros não positivos, não nulos. Mas entenda, são só os negativos e não tem 0. Beleza? Aí nós vamos para o conjunto dos números racionais, a letra Q. Os racionais, gente, são as frações. Tá? Toda fração pode ser transformada em número decimal e vice-versa. Ou seja, número decimal é o número que tem vírgula. 1,5, 1,7, 1,8. Então vamos lá. O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. Tá? Nesse conjunto se encontram todos os números que podem ser escritos na forma P dividido por Q, sendo P e Q números inteiros, com Q diferente de 0. Tudo bem? Por que o Q tem que ser diferente de 0? Porque não existe divisão por 0.
Você nunca divide nada por zero. Divisão por zero é uma indeterminação, não existe, ninguém sabe o que acontece quando se divide por zero. Um exemplo simples disso, você tem uma mochila, você não vai dividir a sua mochila comigo. Você fica sem mochila ou você continua com uma mochila? Você continua com a mochila. Então significa que você dividiu com ninguém, com 0 pessoas, continua sendo 1. Então não existe divisão por zero. Ninguém sabe o que acontece com ele, tá? Então, por isso que a letra Q, que fica no denominador de uma fração, jamais pode ser 0. Se ela for 0, é uma indeterminação. Não tem resposta. Beleza? Então vamos lá, continuando. Ou seja, né, na forma de fração, podendo ainda serem positivos e negativos, incluindo 0, e vão do infinito negativo até o infinito positivo. Então você quer dizer que existe um 0 para a fração? Existe um 0 para a fração. Por exemplo, 0 dividido por 2 dá quanto? 0. Você não tem nada, você vai dividir com 2 pessoas, você vai dar nada para cada uma. Então o 0 existe nos números racionais, tá? Vamos ver os subconjuntos. Nós temos o racional com asterisco. Significa o quê? Não entra o 0. Então nós temos aí do menos infinito, mais e menos 1, mais e menos meio, mais e menos 1/3, depois vai mais ou menos 2, mais ou menos 2/3 e vai embora até o infinito. Aí você me pergunta, ué, mas você colocou o número 1, número 2, mas não é número fracionário, né? O racional não quer dizer fracionário? Exato. Olha só, se eu fizer 1 dividido por 1 não vai dar 1, se eu fizer 2 dividido por 2 não vai dar 1, se eu tiver 2 dividido por 1 não vai dar 2. Então os números racionais, neles eu consigo escrever todos os números inteiros. Não é doido isso? É bem doido. Então nós temos ainda os números racionais com maisinho, significa que os negativos não entram. Então ficaria o quê? 0, mais 1, mais meio, mais 1/3, mais 2, mais 2/3, mais até o infinito. Tá? Da mesma forma, nós temos o asterisco com maisinho, que são os positivos, e não tem 0. Então seria mais 1, mais meio, mais 1/3, vai embora, vai embora, vai embora até o infinito. Temos ainda o racional com sinalzinho negativo, que significa o quê? Que só tem negativo, não tem positivo. Então é 0, menos 1, menos meio, menos 1/3, menos 2, menos 2/3, menos infinito. Aqui de novo aparece o 0. Repara, 0 não tem sinal, então ele aparece nos dois conjuntos. Ele só não vai aparecer quando aparecer o asterisco. Então, o racional menos e asterisco significa que o 0 não entra, só tem negativo. Então nós temos menos 1, menos meio, menos 1/3, menos 2, menos 2/3, menos o infinito. Tudo bem? Aí nós vamos entrar no conjunto dos números irracionais, que é a letrinha I, tá bom? Então vamos ver o que acontece aqui. O conjunto dos números irracionais é representado por I. Nesse conjunto se encontram todos os números decimais não exatos, com uma representação não periódica e infinita. Cuidado com isso. Nem todo número decimal é irracional. Beleza? Nem toda dízima transforma um número em irracional. Beleza? Podendo ser positivo ou negativo, tais como 0,12457,9. Repara que tem pontinho, tem reticências, ou seja, o número continua e eu não sei que número que vem depois. Então isso transforma ele no número decimal, porque tem vírgula, e ele é uma dízima não periódica. O que é o período? Os números se repetiriam. Por exemplo, aqui poderia ser, na vez de ser 0,124579, poderia ser 0,12121212. Ele é uma dízima periódica. Ele tem um período de 2 números. A dízima não periódica é que transforma nele em irracional. Aí nós temos o número π, que é o número irracional mais famoso que existe. É 3,14 e vai embora. Na verdade, existem as pesquisas sobre o número π, já se acharam mais de 1 bilhão de casas decimais após a vírgula e não acharam o período dele. Então, é um número monstruoso, né? O número 3,2549 vai embora, não tem período, então ele é irracional. Esse conjunto não apresenta subconjunto, graças a Deus, na verdade, isso vai dar um problemão. Vamos lá. Convém ressaltar que as dízimas periódicas são racionais e não irracionais. Toda dízima periódica eu consigo escrevê-la em forma de fração. A dízima não periódica eu não consigo escrever em forma de fração. Ela é um número irracional. Tudo bem?
Bom, agora nós temos os conjuntos dos números reais, o número R, né? Esse R aí. Os números reais, pessoas, ele é bem simples, porque ele envolve todos os outros conjuntos, tá? Todos mesmo. Então, vamos lá. O conjunto dos números reais é representado por R. Neste conjunto se encontram todos os outros conjuntos. Portanto, podemos dizer que R contém os números, a união dos números racionais com os irracionais, mais os relativos inteiros que contêm os números naturais. Doido isso, né? A gente faz uma brincadeirinha que indo do menor ao maior, ou seja, do número que está contido, né? Ele seria NZQIR. Então significa nem o zorro quis ir roubar. É fácil de guardar, né? Então vamos lá, pessoas, vamos continuar. Qual é a importância dos conjuntos numéricos? Isso aqui é o que talvez pegue pra gente no concurso, tá? Dependendo do universo qual se está operando, podemos ter uma expressão correta, mas com a resposta errada. E aí você me pergunta, como assim? Simples assim, quer ver? Ó? Vamos dar um exemplo aqui para você ter noção do que eu estou falando. Determine em N a expressão E igual a 5 menos 7. Tá bom, vamos lá fazer. Ué, 5 menos 7 é igual a menos 2. Certo? Não está certo. Porque olha só, a operação está correta. 5 menos 7 dá menos 2. Porém, em N, que é o conjunto dos números naturais, não existe resultado negativo. Se não existe resultado negativo em N, essa operação não existe em N. Então, o que acontece aqui? Isso aqui é vazio, é uma inexistente, que a gente fala isso em matemática. É uma operação inexistente no universo dos números naturais. Ele existiria nos números reais, ele existiria nos números relativos inteiros, mas nos números naturais não. Então, toma cuidado, porque às vezes, num concurso, numa prova, numa questão, pode estar indicando para você o universo e maldosamente colocam valores que não pertencem a esse universo, ou valores que pertencem a esse universo, mas que o resultado não pertence. E aí, se você colocar a resposta que você obteve, você vai errar, porque no universo em questão que você está trabalhando, aquele valor numérico não existe. Então, é muito importante que você entenda os conjuntos numéricos e entenda até onde eles vão, até a abrangência dele, para não correr o risco de errar uma coisa simples dessa, que é comum de ter de erro, e é comum que façam isso em concurso para tirar as pessoas. É normal. Agora vamos passar para vocês umas dicas importantes. Eu acho que o vídeo já está meio longo, já está meio cansativo, né? Mas vamos dar continuidade e acabar logo, né? Então é muito importante estar sempre atento em qual universo matemático que se está operando. Isso aqui, se vocês não tiverem noção disso, vocês estão perdidos, tá? Tem que saber. Se não estiver dizendo universo nenhum, obrigatoriamente são os números reais, que são todos os números existentes, então não tem problema algum. Né? O número real pode ter positivo, negativo, fração, decimal, racional, irracional, não tem problema. Mas se estiver indicando o universo, fique atento ao universo que você está operando. É imprescindível dominar a linguagem matemática para que se tenha um bom resultado em provas e concursos. Então, olha só, como assim linguagem matemática? Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Quando você fala assim, fulano tem razão. Razão na linguagem coloquial significa o quê? Que a pessoa está certa, que o raciocínio da pessoa está certo. Em matemática, eu falo assim, fulano tem a razão, significa que ele tem a resposta de uma divisão. Razão em matemática é automaticamente resposta de divisão. Então você toma muito cuidado com os termos matemáticos. Eu vou estar abordando durante as próximas aulas vários termos e aí vocês vão ficando cientes disso. Mas cuidado com isso, tá? Não confunda a linguagem coloquial que nós falamos com a linguagem de termos matemáticos, porque não são as mesmas coisas. Tá legal? Vamos lá. Aqui, olha, essa dica aqui é, na verdade,
é apenas um lembrete, né? Caso esteja interessado em exercícios demonstrativos ou apenas para exercitar os conhecimentos adquiridos nessa aula e nas futuras, talvez, que você queira assistir, entre em contato, terei o prazer em disponibilizar. Então, se você precisar de exercícios, quiser mais coisas, mais aprofundado, né, que de certa forma não foi tão aprofundada essa aula em si, aí você entra em contato, né, eu consigo disponibilizar alguns exercícios, explicar como é que faz, como é que não faz, conforme for, se tiver muitas pessoas pedindo, eu posso até montar aula para isso também, não tem problema algum, tá? Então, pessoal, nós estamos chegando aí ao nosso final, tá? Na próxima aula nós vamos estar trabalhando com intervalos numéricos, é bem provável de pedirem para vocês, né? Então, e aí nós vamos estar trabalhando mais um pouquinho, tá? Não deixe de assinar o canal e deixar seus comentários, tá? Positivo ou negativo, porque de qualquer forma a gente vai estar tentando melhorar o canal, tá? Espero que tenham gostado de tudo. Por hoje é só isso, pessoal. Espero que não tenha decepcionado ninguém, tá? Bons estudos para vocês. Assista o canal quantas vezes quiser. Baixa a aula. Faça o que você quiser, tá bom, gente? Até a próxima. Um abraço do Ed.